Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmos 29. Nós chegamos até o 29. Graças a Deus, 29 dias ininterruptos, sem falhar nenhum, com a graça de Deus, com a provisão do Senhor. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. E se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, sua curtida, se inscreva no canal. Todo dia a gente tem vídeo devocional com salmos. E a gente quer que a palavra do Senhor se espalhe, que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor. Amém? Então se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para a gente. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado que o Senhor fez esse dia para nós. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Nos dá sabedoria para fazer boas escolhas. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração. Nós damos liberdade ao Senhor para entrar na nossa vida, para transformar, Senhor, áreas que há muito tempo estavam paradas, porque nós não permitimos, mas hoje nós damos autorização ao Senhor para entrar nesses lugares, para nos tirar de lugares que nos aprisionam, para nos tirar de situações que nos aprisionam, que nos fizeram andar em círculo, como Sansão andou em círculo cego, que nós possamos ter a nossa visão aberta e possamos ser libertos daquilo que nos aprisiona. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, tem uma música no fundo, do vizinho, que eu estou sentada aqui na varanda, mas Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. É só a gente começar, né, gente? A orar, a meditar a palavra, que começa as coisas acontecer. Mas é assim mesmo. Quando nós estamos fazendo, orando, meditando, como um avanço na presença de Deus, o mundo espiritual se move e aí as coisas também começam a acontecer para te fazer parar. Então, não tenha medo. Eu vi ontem um vídeo falando isso. Não tenha medo da retaliação. A retaliação é simplesmente o inimigo, ele ficando furioso porque houve um ataque, porque houve efeito. Então não tenha medo disso, de retaliação, dessas coisas. Confia no Senhor, naquilo que Deus te chamou. Seja forte e corajoso. Amém? Então vamos lá, Salmos 29. É um salmo de Davi. Louvai a majestade de Deus. Salmos 29. Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos. Rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do seu esplendor, da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro, e o monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as costas e desnuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos bradam, glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Então, um salmo falando para a gente adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito, por todo o seu poder e glória, toda a sua majestade, tudo aquilo que Ele tem feito na terra, tudo aquilo que Ele fará. Aí a gente pode pensar, mas Bianca, as coisas parecem que estão entrando em colapso. Mas Jesus nos avisou sobre esse tempo. O tempo de guerra, rumores de guerra, dificuldades, fomes, pestes. Por quê? Por causa da volta do Senhor. Quanto mais próxima a volta do Senhor,
Mas o inimigo vai trabalhar na mente do ser humano, contra o ser humano, para que ele se desanime, para que ele acredite que Deus não existe, para que ele duvide da existência de Deus. E como que ele faz isso? Como que o inimigo trabalha na mente do ser humano para ele pensar que Deus não existe? Através da maldade. Então o nível da maldade vai crescer muito. E por que que acontece isso? Porque lá no Éden foi lhe dada autoridade sobre a terra. Então não foi algo que Deus deu ao mal, foi Adão. Deus deu a Adão autoridade sobre a terra. Adão passou sua autoridade para o mal. Jesus veio, resgatou essa autoridade de volta para o Senhor. Só que existe um período de tempo onde Deus veio para revelar o reino e ele voltará, Jesus voltará para estabelecer o seu reino de paz. Então, nós estamos no meio desse percurso. Nós estamos no meio dessa transição entre o estabelecimento do reino de Deus e esse mundo. Então, haverá conflitos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o maligno não quer que Jesus reine. Só que algo que já foi decretado, ele já foi derrotado. Então, o que ele busca fazer? Enganar as pessoas nesse meio período, torná-las letárgicas, distraí-las com as coisas dessa terra, para que elas não pensem em Deus, para que elas não pensem em eternidade. Só que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. A certeza que nós temos é que todos vamos morrer. Então o inimigo ele trabalha na nossa vida para nos distrair nesse meio termo que nós temos a nossa vida na terra. E aqui esse salmo está falando para a gente confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor concederá força. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Então, mesmo que o inimigo venha no cerque, o que a Bíblia fala? Sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, o diabo vai fugir de nós. Se ele vem com um ataque, com retaliação, ele fugirá. Mas também, na Bíblia fala para a gente também fugir da aparência do mal. Aquilo que aparenta ser mal, a gente precisa fugir da imoralidade sexual, a gente precisa fugir desse tipo de coisa. Para a gente não ficar letárgico, para a gente não desanimar com as coisas de Deus. Uma das coisas que mais nos desanima de estar com Deus, de orar, de jejuar, de ter uma vida com Deus, é a imoralidade sexual. Hoje, através do telefone, muitas pessoas têm acesso a esse tipo de coisa facilmente. Então, é muito fácil. Antigamente era mais difícil, eu tinha que ir numa banca para poder ver algo, né? Então, hoje não, com o celular você tem acesso ao mundo de coisas. Então, nós precisamos fugir dessas coisas. Se a gente quer ter uma vida reta com Deus, se a gente quer verdadeiramente aprofundar, porque às vezes, igual eu fiz uma oração no início, que às vezes a gente fica andando em círculo, é por causa de comportamentos nossos diários, que nos faz ficar cegos, que nos faz ficar parados no mesmo lugar, enquanto Deus quer que a gente avance, que a gente cresça, que a gente se fortaleça nele, porque ele fortalece o nosso coração. Quando nós confiamos nele, ele fortalece o nosso coração. Desde quando eu comecei o jejum, ontem fez 7 dias, né, que eu estou de jejum. Eu não posso fazer um jejum mais profundo, porque eu estou grávida, então eu tirei algo que não vai me prejudicar e nem o bebê, nem meu filho, que é o açúcar, que não faz bem. Então, é algo assim, ótimo da gente fazer o jejum. Eu já fiz outras gravidezes, eu já fiz esse jejum e não tive nenhum problema, pelo contrário, me deu foi muitos benefícios. Até o médico mesmo falou que se eu pudesse diminuir no açúcar, seria bom, porque eu já estou acima do peso. Então, eu decidi fazer esse jejum de açúcar, não consumir açúcar durante 21 dias. Eu já tenho resultado, olha pra você ver. Às vezes a gente faz jejum e o resultado vem depois, às vezes anos depois, ou pode vir na hora. Eu já estou tendo resultado desse jejum, já estou tendo respostas desse jejum que estou fazendo. Então, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena adorar o Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Eu tive uma experiência esses dias para trás de que há muito tempo eu não estava conseguindo chegar a esse lugar de ouvir o Espírito Santo falar mesmo no coração e obedecer. Então eu tive essa experiência nesse período de jejum que eu estou. E por eu obedecer, eu fiquei feliz. Eu não fiquei feliz na hora.
Na hora que o Espírito Santo falou comigo que era algo para me fazer, é algo mais íntimo, então por isso que eu não vou abrir. Eu não fiquei feliz. Só que depois que eu fiz, depois que eu obedeci, eu senti uma satisfação, eu senti uma alegria tão grande, Senhor, eu consegui obedecer o Senhor. Eu consegui vencer minha carne, consegui vencer o orgulho, consegui vencer meus achismos e obedeci o Senhor. E isso trouxe uma bênção muito grande para minha casa. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E a gente só consegue estar atento quando nós nos dedicamos ao Senhor. Quando nós tiramos tempo para estar com o Senhor, para adorar o Senhor. E às vezes a gente gasta muito tempo, ontem eu estava refletindo sobre isso. Quanto tempo a gente gasta no celular, vendo coisas. Aí às vezes a gente deixa o devocional para de noite. E aí de noite a nossa mente já está entupida de notícias, de coisas que a gente vê o dia inteiro. A gente não consegue concentrar na palavra. A gente não consegue buscar o Senhor de forma efetiva. Então é bom a gente fazer o devocional logo pela manhã mesmo, antes de ver as notícias, antes de ver as coisas. Fazer um jejum que vai nos lembrar diariamente da presença de Deus, do compromisso com Deus. E também vai nos aproximar do Senhor. Amém? Então o jejum, ele abre portas que às vezes estavam difíceis de ser rompidas. Através do jejum a gente consegue, porque nos dá força espiritual. O jejum, ele humilha a carne, e ele dá força ao Espírito para que a gente possa avançar. Então nós necessitamos. Eu lembro lá em 2022, se não me engano, que o Senhor falou para mim que a partir de 2023 a gente ia entrar tipo, na era das trevas, tempos muito difíceis. E quem não jejuasse e não buscasse o Senhor de fato, de coração, não ia suportar esses dias. Então é o tempo que nós estamos vivendo. Vai só piorando e só uma pressão no mundo espiritual. O que a gente precisa fazer? Jejuar, orar, nos colocar de joelho, buscar o Senhor, porque Ele vai fortalecer o nosso coração. O mundo já passou por esse tempo anos atrás e houve pessoas com coragem para orar, para jejuar, e aí Deus mandou avivamento. Então nós precisamos ter coragem, apesar de tudo que a gente está vendo acontecendo. Nós precisamos dessa força e dessa coragem de buscar o Senhor, buscar força no Senhor, porque se o Senhor é a nossa fonte, nós vamos sempre ser fortalecidos. Mas se a gente coloca a nossa fonte em coisas ou em pessoas, a gente vai ser derrubado. É como construir a casa na areia. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha, que é o Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse discernimento, por esse direcionamento. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, agradecemos o nome do Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já estabeleceu na terra, todo o amor que o Senhor derramou sobre nós através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por nos dar o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos guiar. Muito obrigado por Teu amor leal. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo o trono acima de todas as coisas, Tu és um Deus que ouve a nossa oração, Tu és um Deus que nos entende, que nos trata de forma individual, que não confunde a nossa voz. Muito obrigado por esse amor leal do Senhor a nós. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos fazer parte daquilo que o Senhor está construindo na terra, daquilo que o Senhor está estabelecendo na terra, que nós possamos ser levantados como homens e mulheres justos, assim como o Senhor levantou José, que nós possamos ser levantados com sabedoria para administrar em meio ao caos, em meio à dificuldade. Eis-nos aqui, Deus, para fazer a Tua vontade. Abençoa cada pessoa desse devocional, que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, de revelação da Tua palavra, que o Senhor possa derramar sobre essas pessoas os dons do Espírito, que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor possa livrá-las de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe.